E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Gustavo e sejam muito bem-vindos ao canal Futeboleiro. No vídeo de hoje iremos mostrar o jogador mais valioso de cada time da Série A. Mas antes, já conto com o seu like. E caso não seja um inscrito, se inscreva e ative o sininho para que o YouTube possa te notificar assim que eu postar. Feito isso, bora pro vídeo. O primeiro jogador desta lista é o volante Zé Ricardo, de 25 anos. Ele é o jogador mais caro do América Mineiro. Seu valor é de 1,5 milhões de euros, cerca aproximadamente de 9 milhões de reais na cotação atual de hoje. O jogador foi revelado pelo clube em 2016 e até hoje pertence ao elenco do Coelho. O jogador mais valioso no elenco do Dragão é o atacante Janderson, que foi revelado no Joinville e contratado pela equipe do Corinthians em 2019. Mas com pouco espaço, Janderson foi emprestado em 2020 para o Atlético. Por lá, o jogador tem contrato até o final do ano. Seu valor é de 2 milhões de euros. O Atlético Mineiro vem fazendo altos investimentos em contratações de jogadores. Em 2020, o Galo adquiriu o meia Zaratio do Racing da Argentina, pelo valor de 6 milhões de dólares. E hoje seu valor está estipulado em 9 milhões de euros, cerca aproximadamente de 56 milhões de reais. Até o momento ele disputou 37 jogos, anotou 5 gols e deu 1 assistência. Revelado pela Ponte Preta e contratado em 2019, sendo até então a maior contratação da história do Atlético Paranaense, o Abner Vinícius é o jogador mais valioso da equipe do Furacão. Os valores giram em torno de 46 milhões de reais. Abner tem 21 anos e irá disputar as Olimpíadas com a seleção brasileira. Germán Conte chegou ao Bahia no início desse ano, vindo por empréstimo do Benfica de Portugal. Revelado pelo Colón da Argentina, o zagueiro ainda teve passagem pelo Atlas do México, antes de chegar no Brasil. Conte tem 27 anos e seu valor de mercado gira em torno de 15 milhões de reais. Steven Mendonça é o jogador mais caro no elenco do Ceará. Seu valor de mercado é de 2 milhões de euros, 12 milhões de reais. Mendonça chegou em 2021. No Brasil é o seu terceiro time. Em 2015 foi contratado pelo Corinthians. Naquela ocasião o jogador ganhou o Campeonato Brasileiro. A Chape voltou para a primeira divisão esse ano, mas ainda não viveu um bom momento no Campeonato Brasileiro. O jogador mais valioso no seu elenco é o meia Ravanelli, que veio emprestado até o final deste ano. O seu valor de mercado gira em 1 milhão de euros. No elenco corintiano, o jogador mais valioso é o do lateral esquerdo Lucas Piton. Revelado no próprio Corinthians em 2019, o jogador ainda não teve muitas oportunidades na equipe profissional. Hoje ele é reserva do veterano Fábio Santos. Seu valor é de aproximadamente 34 milhões de reais. O time do Cuiabá está disputando pela primeira vez na sua história a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. O Cuiabá fez muitas contratações para tentar se manter na elite. O jogador mais caro é o do meia Camilo, que chegou por empréstimo esse ano vindo do Lyon da França. Camilo tem 22 anos, tem contrato até o final desse ano, e seu valor de mercado é de 1 milhão e 300 euros. No elenco do Flamengo existem muitos nomes com valor de mercado bem alto, mas o mais valioso da equipe, também do futebol brasileiro, é do atacante Gabigol. Seu valor gira em torno de 26 milhões de euros, cerca de 161 milhões de reais. Em 2020, o Flamengo desembolsou 16 milhões de euros para contratá-lo em definitivo. O Fluminense vem se destacando nesses últimos anos em revelações de jogadores. Recentemente o clube vendeu o jogador Kaique, de 18 anos, para o Manchester City por cerca de 66 milhões de reais. Com a venda, o próximo da lista mais valioso da equipe é do zagueiro Nino, que tem seu valor de mercado entre 4 milhões de euros, 25 milhões de reais. Nino tem apenas 24 anos e irá representar a seleção brasileira nos Jogos Olímpicos.
A equipe do Fortaleza começou muito bem esse início de Campeonato Brasileiro. Um dos destaques da equipe é do volante Ederson, que está emprestado do Corinthians. Seu valor de mercado é de 4 milhões de euros, aproximadamente 25 milhões de reais. Ederson tem 22 anos e seu empréstimo vai até o final de 2021. O volante Matheus Henrique é o jogador mais valioso da equipe do Grêmio. Seu valor gira em torno de 15 milhões de euros, 92 milhões de reais. Matheus Henrique também está na lista de jogadores que irão disputar as Olimpíadas com a seleção brasileira. Depois de 10 anos, o Internacional anunciou a volta do atacante Tyson, que veio ao custo zero, depois de passar esses anos na Ucrânia, defendendo as cores do Shakhtar. Revelado no próprio Colorado, o jogador é o mais valioso da equipe, seu valor de mercado é 7 milhões de euros. De volta à elite do futebol, depois de 15 anos, o Juventude trouxe vários nomes para tentar se manter na Série A. O nome do jogador mais valioso da equipe é do atacante Paulinho Boia, que está emprestado pelo São Paulo. Seu valor é de 1 milhão de euros. Até o momento, Paulinho já atuou em 8 jogos e marcou um gol. No elenco do Palmeiras também existe muitos jogadores com valor de mercado bem elevado. O maior da lista é do atacante de 18 anos Gabriel Veron. Seu valor é de 18 milhões de euros, cerca de 111 milhões de reais. Pelo clube, o jogador já conquistou títulos como a Libertadores e a Copa do Brasil, porém ainda não conseguiu se firmar muito na equipe devido a algumas lesões. A equipe do Red Bull Bragantino é mais um time que nos últimos anos vem se reforçando com grandes contratações, visando futuras vendas e conquista de títulos. O mais caro do elenco é o meio atacante Claudinho, eleito o melhor jogador do Campeonato Brasileiro em 2020. Seu valor é de 11 milhões de euros, cerca de 70 milhões de reais. Claudinho tem 24 anos e um contrato até o final de 2024. Ele também irá defender a seleção nas Olimpíadas de Tóquio. O Santos é o clube que também vem revelando grandes jogadores para o futebol. O mais novo dessa lista é do atacante Caio Jorge, de apenas 19 anos. Titular absoluto do Santos, o jogador tem o seu valor de mercado em 12 milhões de euros, aproximadamente 75 milhões de reais, e já vem chamando a atenção de grandes clubes da Europa. Mas o clube que vem sempre revelando grandes jogadores é o São Paulo. Com vários jogadores de alto potencial e valor de mercado, o nome da lista do momento é o meia Igor Gomes. O jogador tem 22 anos e já disputou 111 partidas desde que foi lançado ao profissional, marcando 8 gols e 9 assistências. Seu valor de mercado é de aproximadamente 53 milhões de reais. O último dessa lista é a do veterano Thiago Neves, que tem seu valor de mercado em 1 milhão de euros. O jogador tem 36 anos e seu contrato com o Leão da Ilha vai até o final de 2021. Só lembrando, pessoal, que todos esses dados foram tirados do site Transfermarkt. Eu peço novamente que deixe seu like e sua inscrição no canal. E deixe aqui nos comentários qual o próximo vídeo vocês querem ver aqui. Nos veremos então no próximo vídeo. Um grande abraço e até a próxima!